Olá, gostaria de começar agradecendo a estes profissionais maravilhosos que aceitaram responder essas perguntinhas sobre a educação ambiental. Falar que esse vídeo está sendo idealizado pelo projeto Meio Ambiente e Poesia. Ele trata de um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Viçosa e que tem como objetivo principal a utilização da literatura na sensibilização ambiental. Sem mais delongas, vamos à nossa primeira pergunta. O que é educação ambiental? É possível falar em educação ambiental sem abordar temas socioculturais? Como convencer o público em geral acerca da importância da educação ambiental como forma de melhorar nossa vida em sociedade? Ver educação ambiental é a evolução de um conceito, é a construção de valores gerados e construídos e desenvolvidos por uma sociedade. Para entendermos melhor, é bom ter o início a questão de entender como foi o pré e pós-guerra da Segunda Grande Guerra Mundial, onde a educação ambiental é amplamente estudada após esse evento, onde a gente começa a ter uma mudança da visão do ponto de vista ambiental, onde a sociedade, à medida que ela vai utilizando o meio ambiente, ela vai observando os impactos causados por esta. E um bom ponto de partida para a sociedade brasileira é a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9.795 de 1999, que define no seu artigo 1 a educação ambiental como processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, sendo um componente base para a educação nacional em todos os seus níveis, e também na educação não formal, ou seja, a educação ambiental está integrada em todos os níveis da educação, desde o pré até a universidade. E é de grande importância para o que a gente falou no início, fundamentar a estrada desses valores que são necessários para uma sociedade entender o meio ambiente não como uma propriedade ou algo que seja de sua posse, mas um complexo sistema necessário para a sua própria existência. E nesse sentido, outro ponto, para fechar o ponto das questões dos movimentos globais, outro ponto que é de grande importância são os movimentos globais que ocorreram devido a esses problemas causados pelas ações antrópicas sem o devido avaliação do efeito, ou seja, por exemplo, o crescimento da população, o uso de matrizes energéticas não sustentáveis que causaram e estão causando grandes problemas, como a questão do aquecimento global, derretimento das camadas de gelo. Isso causa grandes problemas e fundamentam ainda mais a necessidade e a importância da educação ambiental a nível global. Então, apenas para entrarmos em um dos exemplos de eventos de debate sobre a questão ambiental, a gente poderia destacar e lembrar dentro do Brasil, que foi a Rio 92, também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou também ficou conhecida por vários outros nomes como Eco 92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro, que culminou com a construção e promoção do desenvolvimento sustentável. E um dos momentos onde a nossa capital brasileira voltou a ser o Rio de Janeiro nesse momento. E quando a gente fala da possibilidade de educação ambiental sem abordar temáticas socioculturais, eu posso dizer que é impossível, pois um dos princípios da educação ambiental é o seu foco humanista, holístico, democrático e participativo. Assim, não é possível falar sobre educação ambiental sem uma integração com os valores sociais e culturais de uma sociedade. Qualquer projeto nessa linha, ele deve saber falar com a sociedade e a população para alcançar êxito. Grande parte das vezes, também deve estar associado com planejamento econômico para garantir o desenvolvimento sustentável da população envolvida, ou seja, só os critérios de educação ambiental não irão motivar uma população
de uma determinada área a se envolver num projeto. Ela tem que acreditar e tem que ter o seu bem-estar relacionado a isso. E a gente entra no próximo ponto, que é como convencer um público da importância dessa educação como forma de melhorar sua qualidade de vida. Todo projeto que se relaciona à educação ambiental, ele não possui uma receita de bolo propriamente, mas ele deve ter a noção como se fosse um projeto de uma casa, mas não uma casa na cidade, mas uma casa no perímetro rural, normalmente feita em comunidade pelos vizinhos daquele local, ou seja, um projeto colaborativo e participativo. E dessa forma, ele vai ter uma base sólida. Essa casa, no caso do projeto, ele tem que ser construído como um nosso projeto. Assim, nossa forma colaborativa e democrática para esse projeto surgir. Não como uma receita pronta, entregue e facilmente aplicável em uma situação, em outra e em outra. Isso não acontece. Então, um exemplo que a gente pode ter num projeto é o projeto de recuperação de nascentes, onde o proprietário tem que sentir os resultados para justificar a preservação dos recursos hídricos. Lembrando que o Brasil é um país, em grande parte das regiões, tirando o Nordeste, abastecido por grandes reservatórios de águas. Então, ele não sente tanto essa demanda como nos grandes centros populacionais. Mas a gente vê aqui a questão, por exemplo, das questões de apoio. Esse agricultor, no caso de um projeto de educação voltado para essa área, tem que sentir o apoio, por exemplo, dos órgãos ambientais, municipais, estaduais, e nas linhas onde ele está envolvido, para o assessoramento e promoção de incentivos financeiros para o mesmo, ou linha de créditos para promover o seu desenvolvimento e produção. Um agricultor, ele precisa extrair da terra o seu sustento. E se ele, os valores que ele tem é que a terra está lá para ser explorada, quando na verdade se ele explorar de uma maneira sustentável, ele conseguirá produzir e manter o meio ambiente da sua propriedade de uma maneira equilibrada, como é o caso das nascentes presentes nesse local. Um outro exemplo muito interessante de incentivo para melhorar a qualidade de vida, a gente pode tirar nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, onde houve a assinatura a montante da cidade, ou seja, nas áreas de reservatório que geram a água consumida pela cidade de Nova York. As propriedades que estão localizadas lá, elas fizeram um acordo onde houve assinatura para o pagamento dos serviços ambientais, assistência técnica para o manejo seguro e atividades produtivas realizadas na bacia hidrográfica, como um programa de compra de terras e compensação por servidão. Os agricultores são chamados e nomeados de guardiões da água e passaram a ser remunerados pelos seus serviços ambientais prestados. Ou seja, ao invés de produzir cereais e outros alimentos, esses agricultores hoje produzem água de qualidade necessária para prevenir gastos com manutenção e relacionados com as estações de tratamento da casa dos milhões de dólares. Então, isso é uma forma do agricultor e do dono da terra perceber o valor que ela tem e a prestação de um serviço. E nesse contexto faria sentido a questão da produção, incentivo à produção de água no Brasil, como uma prioridade, especialmente em alguns locais do país, na quais os produtores de água, ou seja, as contas de águas que vão chegar na casa de cada um, vai ter lá uma taxa, uma pequena taxa de manutenção dos serviços ambientais gerados pelo homem do campo, onde vai promover o sustento e a valorização do seu papel ativo na preservação ambiental, ou seja, eu relaciono sustentabilidade com sustento, e assim eu consigo valorizar e mostrar para esse homem e tanto para a sociedade a importância que tem a conservação e preservação do meio ambiente. O que produzimos hoje é o suficiente para alimentar todos? Por que existem tantas pessoas passando necessidade? A gente sabe hoje que a produção de alimentos mundial é capaz de sustentar toda a população do mundo. A dúvida que surge então, e que é recorrente, é que se existe tanto alimento, se a produção é tão satisfatória assim, por que a fome persiste? Por que existe tanta fome no mundo?
ela não retrocede, ela só aumenta. Olha, a gente tem que ter uma ideia, a noção de que essa é a resposta para essa pergunta, ela é muito mais complexa do que a simples produção de alimentos, né? Então a resposta dela perpassa muito mais pelas questões socioeconômicas do que pela questão técnica, prática, né? De capacidade ou não de se produzir alimentos. A gente tem uma sociedade extremamente desigual, com concentração de terras e financeira absurda, concentração de renda absurda, e que nos leva a ter uma grande parcela da população que não tem condição econômica, não tem dinheiro para comprar alimento. Essa é a verdade. Você pode ir em qualquer mercado, supermercado da região, qualquer lugar, você vai encontrar comida à vontade. As prateleiras estão cheias, os freezers estão cheios, a comida está lá. E não muito longe dali você vai encontrar gente passando fome. A fome, a gente tem a ideia da fome mundial, a gente tem a ideia de achar que isso está muito distante, né? É lógico que ela se acentua em alguns lugares mais do que em outros, obviamente. Mas não, ela é generalizada. Países desenvolvidos têm pessoas passando fome. Pessoas passando fome por todo lado. A fome está aí. Fome em questão de quantidade de alimento e qualidade de alimento, né? Então, é uma questão complexa. Segundo a FAO, 1/3 de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado, não é alimentado. Seja por perdas no processo de produção, seja por perdas no processo de beneficiamento, transporte, armazenamento, seja pelo desperdício, né? Aquilo que se compra e não se consome. A gente tem hoje mais de 200 milhões de hectares de pastagens no Brasil. Segundo a Embrapa, se não me engano, 130 milhões de hectares estão degradados ou a caminho da degradação. Então são terras que estão praticamente improdutivas, destinadas ao gado, né? Não que elas não sejam férteis, não que elas não possuam capacidade de produzir alimentos. Não, elas são mal utilizadas. Muitas vezes por uma questão de especulação imobiliária. A gente sabe que o gado no Brasil hoje é uma questão de especulação imobiliária. Mantém-se grandes latifúndios no Brasil com base no gado. Porque o latifúndio não consegue lidar com... os latifundiários não conseguiram lidar com tamanha propriedade de terra que tem, espalha o gado lá e fica por isso mesmo. Então, quando a gente tenta resolver a questão da fome, tentando ir no ponto da produção de alimentos, da capacidade de produção de alimentos, a gente talvez está pegando um caminho um pouco errado, né? Não que a capacidade de produção de alimentos não seja importante, lógico que é. E ela vem melhorando. Cada dia que passa, melhora mais. A capacidade, a tecnologia aumenta, a capacidade de armazenamento dos produtos aumenta, o transporte aumenta, né? No entanto, a fome também aumenta, ela não diminui, né? Então, para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que ter em mente que, na verdade, nós não estamos tão preocupados assim, a sociedade não está tão preocupada assim em acabar com a fome. A sociedade está mais preocupada em manter antigas e injustas relações sociais do que realmente acabar com a fome, ou tentar consertar os problemas inerentes a essa sociedade. Essa é a realidade. É preciso desmatar para aumentar a produtividade? Por quê? Quais as consequências do desmatamento? É perfeitamente possível aumentar a produção de alimentos,
aumentar a produção de produtos obtidos de plantios florestais sem se fazer a abertura de novas áreas, especialmente num país como o Brasil, dadas as condições de clima, dadas as condições relacionadas a solos e mesmo ao relevo. Para isso, é importante que aplicar as técnicas e práticas de manejo adequadas. Isso envolve a escolha do material genético, da espécie, da cultivar a ser plantada. Isso envolve cuidar bem do solo, corrigindo as limitações de ordem química, que são muito frequentes na maioria dos solos das regiões tropicais úmidas, a exemplo da maioria dos solos do Brasil. Isso envolve também aplicar todo um conjunto das demais práticas de manejo da cultura e os tratos adequados. Definir o espaçamento adequado de plantio, definir o preparo de solo, a fertilização, o controle de vegetação invasora, o controle de pragas e de doenças. Esse conjunto de técnicas permite que se tenha grandes elevações nos valores de produtividade, com qualidade dos produtos, a qualidade biológica, com respeito à qualidade do solo, à qualidade do ambiente como um todo, a incorporação de muitos postos de trabalho. Enfim, o resultado do conjunto de todas essas ações é extremamente benéfico. No Brasil, em particular, há uma enorme extensão de terra destinadas, ou melhor, que vem sendo utilizadas com pastagens. Grande parte dessas pastagens encontram-se em avançado estágio de degradação. Degradação do solo, principalmente pela condição física e também pela condição química inadequada. Há técnicas, a exemplo do rebaixamento das pastagens, a exemplo da fertilização, que elevam em muito a produtividade dos pastos, né, resultando em aumentos importantes na produção e na produtividade de produtos, a exemplo de carne e leite. Boa parte, nas últimas décadas, por exemplo, dos plantios florestais, normalmente denominados florestas plantadas, vem sendo feito pela incorporação de áreas que eram anteriormente de pastagens. Ou seja, grande parte da implantação florestal não tem se dado em áreas anteriormente sob vegetação nativa, seja de cerrado, seja de floresta. E isso é muito positivo. Na realidade, o aumento de produtividade é muito consequência do manejo adequado. Aí entendido, como eu já disse, desde a escolha do material genético a todas as demais ações de manejo. Há trabalhos que mostram que dos ganhos de produtividade obtidos há uma influência maior do manejo do que do próprio material genético. Mas eu diria que o conjunto da melhoria do material genético, e nós temos excelentes programas de melhoramento genético para as mais diversas culturas, e das técnicas e práticas de manejo, como um todo, nós vamos ter um resultado muito interessante. Vale dizer para vocês que sempre que nós temos aumento de produtividade e, principalmente, com sustentabilidade, você ter um ganho de produtividade hoje que se sustenta no tempo, isso é um componente muito importante
para que você tenha redução dos custos de produção, ou melhor, você tenha maior lucratividade da terra, maior aproveitamento, maior e melhor aproveitamento de recursos importantes do ambiente físico, a exemplo de luz solar e de água. E então a grande palavra-chave chama-se manejo. O manejo adequado, fruto da ação antrópica adequada, é o grande diferencial. Então é perfeitamente possível aumento de produção sem a incorporação de novas áreas, sem, por exemplo, atividades relacionadas ao desmatamento em áreas originalmente de floresta nativa, sem a utilização de áreas, por exemplo, de cerrado. Apenas pegando as áreas que hoje já estão existentes, por exemplo, muitas delas no Brasil utilizadas por pastos, manejando adequadamente esses pastos no sentido de elevar a produtividade do pasto e utilizando essas áreas para a produção agrícola, para a produção florestal. É possível ganhar dinheiro investindo na manutenção de áreas com florestas nativas? Olá a todos e a todas, meu nome é Laércio Giagovini, sou professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, atuo na área de Economia Ambiental e de Recursos Naturais e hoje eu venho aqui falar com vocês sobre um tema que interessa muito a toda a sociedade. A pergunta que nós podemos fazer é se o proprietário rural que detém florestas ele tem formas de estar ganhando dinheiro com a floresta. Essa é uma pergunta, que nós podemos fazer e nós sabemos das possibilidades disso acontecer. Primeiro, que esse produtor rural ele pode obter renda com a sua floresta caso ele maneje a sua floresta. É o manejo florestal sustentável. Então ele manteria a floresta em pé e retiraria madeira para venda, sem desmatar essa área, retirando apenas algumas árvores. Por outro lado, ele também pode manejar a sua floresta para a retirada de produtos florestais não madeireiros, como frutos, como folhas, casca, produção de mel e outros serviços que o produtor pode ganhar dinheiro com essa floresta em pé. Agora, um outro tema que hoje está muito em voga e que realmente está trazendo oportunidades para o produtor seria o chamado pagamento por serviços ambientais. Nós entendemos e a sociedade reconhece que as florestas elas são muito importantes na prestação de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Então, se a sociedade reconhece essa importância da floresta nessa prestação de serviços ambientais, nada mais justo do que remunerar aquele proprietário rural que tenha essas florestas e garantam a manutenção da prestação desses serviços ambientais. Em termos de Brasil, nós temos uma lei federal, denominada aí o Floresta Mais, que já estabelece esse pagamento de serviços ambientais. Também nós temos alguns estados do Brasil que já fazem esse pagamento de serviços ambientais. Municípios no Brasil, alguns deles também já fazem esse pagamento. E talvez o exemplo mais claro e mais evidente do funcionamento desse pagamento de serviços ambientais em benefício da restauração das florestas ou manutenção das florestas
já existentes, trazendo renda para o produtor, é o exemplo do município de Extrema, aqui em Minas Gerais. Extrema, então, estabeleceu no início o pagamento de serviços ambientais aos produtores rurais, objetivando a produção de água em suas propriedades. E esse município foi muito bem sucedido no estabelecimento da lei e atualmente, além da produção de água, o município também está trabalhando a questão do carbono. Então, pagando ao produtor rural também pelo sequestro e a estocagem de carbono. Então, a gente percebe que aí são 2 serviços ambientais prestados pela floresta, sendo, então, formas de remunerar o produtor rural. Também nós sabemos que as florestas, elas têm e fornecem outros serviços ambientais. Por exemplo, a questão da manutenção da biodiversidade, a conservação do solo, a manutenção do microclima. Então, a floresta, ela presta esses vários serviços ambientais. Como nós falamos, já tem essa remuneração pela produção de água e também a questão do carbono, mas nós estamos sendo desafiados a remunerar o produtor também pela prestação desses outros serviços ambientais que são muito importantes para as nossas vidas, né? Sabemos que o estabelecimento do pagamento de serviços ambientais não é um processo simples. Aqui mesmo no município de Viçosa, nós, por meio do programa ou do plano conservador da Mantiqueira, nós apoiamos o município na criação da sua política pública. Então, hoje, o município de Viçosa conta com a lei e o decreto denominado Águas de Viçosa, onde já é estabelecido nessa legislação que o produtor receberá o pagamento de serviços ambientais. O decreto é recente, do início desse ano, e a gente acredita que num futuro bem próximo isso já vai estar acontecendo aqui em Viçosa. Não é simples, mas nem por isso devemos desistir do estabelecimento dessas políticas nos municípios para pagamento de serviços ambientais. Assim como nós falamos aqui de Viçosa, esse plano de conservador da Mantiqueira, ele já tem como objetivo apoiar e abranger mais de 400 municípios aqui no estado de Minas Gerais, de forma, então, que os produtores rurais, os proprietários rurais, eles possam fazer a restauração das suas áreas de reserva legal e preservação permanente, com possibilidade de receber o pagamento de serviços ambientais. Então, nós acreditamos, que esse apoio dado ao produtor rural é muito importante para que ele possa ganhar dinheiro com a floresta em pé. Bom, termino por aqui, desejando que nós continuemos nessa luta de valorização da floresta em pé. Até mais. Finalizamos este curto vídeo agradecendo a todos que assistiram até aqui e convidando vocês para conhecer o nosso projeto um pouquinho mais de perto. Ficaremos muito felizes com o seu contato.